Era meu karma que eu reencarnasse nessa vida, e se Haridas estivesse certo no que dissera, talvez fosse pelo fato de ter deixado o caminho na última vez que tive de voltar novamente para ele. Era uma das facetas do meu karma. Mas é pelo mérito de ter passado por certas experiências e ter encontrado Maharaj que estou colhendo o bom karma da minha última vida. Talvez o trabalho yoga ao qual Haridas se referiu. Este momento presente é a soma de todo o karma passado, todas essas ondas de vida, indo e vindo, somente para me trazer a esse local, nesse momento. Se você ficar fora do tempo, é possível ver todo o curso dessas ondas de vida, passado, presente e futuro. Existem estágios de desenvolvimento em que vocês podem observar todo o padrão através do tempo. Maharaj encontra-se nesse estágio. Todos nós já vimos filmes que mostram esses lapsos de tempo com flores se abrindo e desabrochando rapidamente. Algumas vezes, quando estava sentado junto ao meu guru, eu o surpreendia me olhando de uma certa maneira e podia sentir que ele estava olhando essa flor do meu ser se abrindo como no cinema. Como só consigo ver o estágio em que estou nesse momento, sou sempre pego lutando por algo, ou agarrando aquilo, ou empurrando outra coisa. Mas Maharaj podia ver todo o padrão evoluindo. Quando nos encontramos nesse estágio, vemos antes a direção em que as ondas kármicas estão nos levando, e sabemos exatamente por que tudo está acontecendo daquele modo. Para mim, ainda causa surpresa, embora possa ver as conexões após o fato. Temos aqui um pequeno exemplo. Talvez eu seja convidado a fazer uma palestra em uma pequena cidade em algum lugar. Não sei realmente o que me leva a aceitar aquele convite em particular, mas aceito. Vou até lá, falo com a plateia e ela não parece particularmente interessada naquilo que tem a dizer. E penso comigo mesmo, o que estou fazendo aqui? Maharaj, o que o senhor tem em mente? Termina a palestra, pego um táxi para o aeroporto. Tenho meia hora antes do meu voo partir, por isso vou tomar uma xícara de café. Sento-me e alguém se aproxima e diz, posso dividir a mesa? Certamente, sente-se. Então, olhamos um nos olhos do outro e lá está. Existe uma conexão que sustenta todo o significado da viagem. Naquele momento eu sei. Então é isso que vim fazer nessa cidade. E temos agora um outro exemplo ainda mais estranho. Há alguns anos eu estava fazendo uma conferência em Seattle, quando entrei na sala e olhei à volta para a plateia, aconteceu do meu olho cair sobre alguém que, por alguma razão, despertou os meus interesses lascivos. Foi momentâneo, só um pensamento passageiro. Porém, meus olhos se demoraram por um segundo sobre o objeto dos meus desejos. Fui em frente, fiz a conferência e não pensei mais naquilo. Algum tempo depois, recebi uma carta pelo correio. E a carta dizia, eu estava na plateia na sua conferência em Seattle no ano passado, estava em depressão há meses e não conseguia mais suportar. Planejei voltar para casa após a conferência e cometer suicídio. Tinha as pílulas no meu bolso e estava pronta. Mas então, você entrou na sala, parou e olhou para mim por um momento e soube que você sabia o que eu estava planejando fazer. E pelo fato de ter me notado e pela maneira com a qual me olhou, não pude prosseguir. Agora, um ano depois, estou bem. Então, quem pensou o quê? Temos uma história de Meher Baba. Ele estava atravessando os Estados Unidos de trem e quando esse parou em Santa Fé, ele de repente se levantou do seu lugar, desceu do trem e andou até o centro da cidade. Em uma determinada esquina havia um velho índio, em pé, recostado contra a parede de um edifício. Meher Baba foi até ele e um olhou nos olhos do outro por alguns segundos. Depois Meher Baba se virou,
Caminhou de volta para a estação, subiu no trem e partiu. E disse: isso justifica o meu trabalho nessa viagem. Tudo isso pode parecer somente um espetáculo inacreditável. Quero dizer, se fosse nesse nível, ele certamente poderia ter feito tudo em outro plano e pulado a caminhada pela cidade. Mas é uma história maior. Sendo possível que fosse, na verdade, o motivo de toda a viagem de Meher Baba. Como saberemos? Gradualmente, à medida que as nossas perspectivas se aprofundam, começamos a vivenciar as nossas próprias vidas no contexto de um propósito maior. Começamos a olhar para todos os nossos melodramas, desejos e sofrimentos, e em vez de encará-los como eventos que estão acontecendo em uma vida limitada pelo nascimento e morte, passamos a vivenciá-los como parte de um projeto muito mais vasto. Começamos a apreciar o fato de existir uma estrutura mais ampla em torno de nossas vidas, dentro da qual a nossa encarnação em particular está acontecendo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Uma das primeiras coisas que esse tipo de perspectiva faz conosco é nos acalmar muito. Todo jogo não está acontecendo nessa única vida. Excelente. Existe uma grande sensação de despedimento inerente a ela. Ela remove a ansiedade e o sentido de urgência. Não temos que fazer agora. E, na verdade, vemos que não estamos fazendo nada. É a legítima continuidade do karma e reencarnação, fluindo através de nós, vida após vida, kalpa após kalpa. Que alívio! Uma vez tendo desenvolvido essa compreensão mais profunda da reencarnação e do karma, podemos ver o modo como essas ideias estão dando forma à resposta de Krishna a Arjuna. Elas são centrais para a argumentação, e é por isso que temos realmente que entendê-las e aceitá-las. Mas como o karma de Arjuna está se manifestando por lá? Uma parte da resposta seria que, em razão do seu bom karma, Arjuna foi agraciado com forças suficientes para enfrentar tal situação difícil. Sim, é uma graça para quem esteja começando a despertar para a luta. Que bênção! Imagine o mérito que lhe permitiu um nascimento no qual desfruta da companhia de Deus. Que grande encarnação! Mas o outro lado do karma de Arjuna é que, embora ele tenha começado a despertar, seus desejos, ou melhor, o seu apego aos seus desejos, ainda estão muito atuantes. Essa não é uma provação exclusiva a Arjuna. É uma situação na qual a maioria de nós nos encontramos, não é? Estamos aprisionados em territórios divididos dentro de nós mesmos. Existe aquela parte de nós que vê através do jogo, e existe a outra parte que ainda está profundamente aprisionada a tudo isso. Os nossos dois pés estão fincados em mundos diferentes. Por isso, embora Arjuna tenha sido agraciado com uma encarnação na qual ele desperta, ele ainda tem um caminho a percorrer. E Krishna está envolvido no processo de treiná-lo para dar o próximo passo. Krishna está ajudando Arjuna a evoluir para um ponto onde os atos que ele realiza não sejam mais modificados por um apego, por nenhum apego. E sem vir de um apego, eles não mais criarão um novo karma. Nesse ponto, Arjuna terá encerrado o processo de geração de um novo material para si. Não será mais necessária a criação de novos nascimentos e mortes. Tudo o que resta é o material antigo, que seguirá o seu curso até que o velho karma se esgote e termine. Notem agora o que essa última frase diz. Mesmo que você possa estar totalmente iluminado, mesmo que esteja totalmente consciente do jogo,
o movimento continuará até que toda a dança seja realizada. Enquanto as energias kármicas forem acumuladas, enquanto existiam ondas de vida presentes, os 5 skandhas, os fios da criação, continuarão a se manifestar. Buda atingiu a iluminação, mas ele caminhou por outros 40 anos dissolvendo o seu karma passado. Entretanto, se quisermos resolver tudo isso, é claro que o primeiro passo no processo é parar de criar novas ondas. Nunca terminaremos se continuarmos a formar novas ondas para nós mesmos a cada dia. E como Krishna explica a Arjuna, a maneira de fazer isso é parar de ter os apegos como base dos nossos atos. Quando agimos exclusivamente pelo Dharma e não por qualquer desejo, não formaremos mais as ondas. Essa é a razão para tudo isso. Esse é o motivo pelo qual Krishna está dando a Arjuna toda essa nova base para determinar os seus atos. Está treinando a Arjuna para parar de agir motivado pelos padrões antigos criadores do karma. Krishna, na realidade, está dizendo para Arjuna: o que importa aqui não são os seus sentimentos em relação àquelas pessoas do outro lado. Existe algo maior em um jogo aqui. Você tem de agir através do que o seu karma exige. E a sua situação kármica, ter nascido como kshatriya, nesse momento em particular, e nesse lugar em particular, onde é sua responsabilidade sustentar o Dharma lutando nessa guerra. E este é o seu caminho nesse momento. Arjuna pode não achar que pediu aquele papel, mas ali está. Agora é o seu Dharma realizá-lo. Ao pegarem esse livro, talvez vocês não tenham pensado que pediram para se confrontar com essas perguntas complicadas sobre a sua própria vida e sobre o que tudo isso significa. Mas por Deus, aqui estão vocês. Por Deus, aqui estão. Esse é o campo de batalha. Esse é o Kurukshetra dentro de vocês. E embora possam pensar que não pediram, em outro nível, como Arjuna, vocês estão recebendo a sua recompensa. Estão ganhando o benefício de todo o trabalho que já fizeram até agora, que os colocaram no lugar onde estão, ouvindo essas palavras sobre um assunto peculiar, com que a maioria da população pouco se importa. Isso parece estranho para você? O que está fazendo ouvindo esse vídeo? Por que você? Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Qualquer que tenha sido o karma que trouxe você a esse ponto, agora é o seu Dharma trabalhar com ele. Agora é tarefa sua trabalhar munido deste vídeo, confrontando-se com essas questões. Vocês se perguntam, o que exatamente isso significa? O que tenho de fazer sobre tudo isso? Bem, isso é algo em que terão de trabalhar por si mesmos. Cada um de nós tem o seu próprio caminho. Não sei qual é o de vocês e pouco sei do meu. Mas o que posso prever é que para vocês, como para Arjuna, ele provavelmente incluirá desistir de algumas noções sobre si mesmos, de algumas ideias sobre quem vocês são e para onde estão indo, as quais estão afeiçoados. Gradualmente, começa a ficar claro para nós que somos meramente parte de um processo. Pense sobre isso. Vocês e eu não somos nada além de um processo. Eu sou um processo de mente, momentos contínuos, cada um separado dos outros. Não existe um eu permanente que encarna e reencarna. Existe meramente a lei de causa e efeito. Causa e efeito, causa e efeito, indo e vindo. É somente um desfile das leis de Prakriti, das leis da natureza, das leis de uma ilusão de manifestação que se desdobra.
Quanto mais vocês se abrem para esse tipo de perspectiva, mais desinteressados ficam em ver a sua própria encarnação se desenrolando. Percebem que cada melodrama, mesmo o maravilhoso "estou tentando me iluminar", somente cria mais karma, e vocês não podem mais suportar isso. Ao fim das contas, não existe uma postura que vocês possam manter e atravessar a porta ao mesmo tempo. Por isso, a necessidade do abandono. Essa é a razão pela qual Krishna diz para Arjuna abandonar seus modelos e realizar o seu karma. Por que se agitar com a ideia de lutar contra a sua família? Pergunta Krishna. É o karma deles e o seu que essa batalha ocorra. Você não pode combater contra o seu destino. Então deixe que as leis do karma se desenvolvam como devem. Assuma o papel que lhe foi destinado, porque quando fizer isso, quando estiver totalmente entregue ao seu Dharma, quando não estiver mais lutando por alguma coisa, esse é o seu caminho. O argumento de Krishna rebate todas as objeções de Arjuna, alterando o próprio contexto da discussão em sua cabeça. As regras mudaram, diz Krishna para Arjuna. Suas ações terão de começar partindo de um novo ponto. E aquelas regras sociais, elas tiveram a sua época e o seu lugar. Mas os sentimentos de Arjuna em relação à família e aos papéis sociais não podem mais ser o valor central para moldar suas ações, porque o seu valor central agora estará voltado para Brahman, ao realizar o seu Dharma. Ele tem um novo propósito por trás dos seus atos. Mais uma vez, o Gita vira as nossas perspectivas de cabeça para baixo, assim como faz com Arjuna. Ele desvia o nosso sentido do que as nossas vidas são. Então, quando começamos a adotar como nossa a perspectiva do Gita, notaremos que o nosso foco começa a mudar. Em vez de nos preocuparmos, tentando obter aquilo que achamos que queremos ou precisamos, começamos a nos acalmar. Começamos a ouvir. Esperamos por aquele estímulo interior. Tentamos ouvir, em vez de decidir o que deveremos fazer em seguida. E à medida que ouvimos, escutamos o nosso Dharma cada vez mais claramente. E começamos a harmonizar mais e mais os nossos atos com aquela fonte de sabedoria mais profunda. E quando isso acontece, toda a nossa fascinação com os nossos papéis e planos, nossos desejos e melodramas, começará a desmoronar. Cada vez mais nos abriremos para ser simplesmente instrumentos do Dharma. E descobriremos que tínhamos perdido as nossas vidas e que agora as encontramos. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu nasci muitas vezes, Arjuna, e muitas vezes você nasceu. Porém, eu me lembro das minhas vidas passadas e você esqueceu as suas. Vimos que a primeira apresentação de Krishna para Arjuna, a primeira semente do que é chamado de sabedoria superior, depende da perspectiva de reencarnação que ele decifra naquela citação. Krishna começou a expor para Arjuna as várias justificativas e alternativas pelas quais ele deve prosseguir, porque deve assumir a batalha de Kurukshetra, que é a luta do Dharma contra a Dharma, do espiritual contra o mundano. E o seu primeiro argumento é aquele que devemos oferecer a um materialista, alguém voltado para o mundano. Simplesmente realize o seu Dharma e não se preocupe com isso. Todos temos que morrer mais cedo ou mais tarde. Krishna diz: pois todas as coisas nascidas, na verdade, devem morrer, e da morte, na verdade, voltar para a vida. Encare aquilo que deve ser e cesse a sua tristeza. Ele está dizendo: veja, você irá morrer um dia, e também todas as pessoas que estão do outro lado. A morte segue o nascimento.
Foi assim que o jogo foi projetado. Se você não os matar, alguém irá fazê-lo. O karma deles está meramente sendo realizado por meio de você. Por que tanta preocupação? Tudo isso é inevitável. Está tudo escrito. Você é somente um veículo para o acontecimento. Mas esse argumento não ajuda muito a Arjuna. Ele ainda não está convencido. Então Krishna introduz um segundo argumento, e ele diz: veja, você terá de fazer alguma coisa. Acha que pode escapar sem agir? De maneira alguma. Lembre-se de que Arjuna disse a Krishna que não lutaria, e colocara o arco de lado. A resposta de Krishna foi que, na verdade, ele não sairia daquilo tão facilmente. Você simplesmente não pode não agir. Tem de fazer alguma coisa, e o que fizer terá algum tipo de karma ligado ao ato. Ao dizer isso, Krishna estava diretamente contrário à ideia que era popular nos ciclos espirituais daquela época, que tinha emergido da filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya gira em torno de uma polaridade, um par de opostos chamado Puruska e Prakriti. Purusha sendo o princípio inativo e Prakriti o ativo. As duas forças têm pouco a ver uma com a outra. A inativa era sempre inativa e a ativa era sempre ativa. O jogo, segundo a filosofia Sankhya, era escapar do estado ativo para o inativo. E por isso o objetivo mais alto era fazer nada, simplesmente não agir. Krishna contradiz aquela filosofia e afirma: não é refreando a ação que o homem atinge a liberdade de ação, pois nem por um momento o homem pode ficar sem agir. Inevitavelmente, tudo é impulsionado para a ação pelas forças nascidas da natureza. Aquele que se abstém de agir, mas considera os seus prazeres em seu coração, está sob uma ilusão. A última frase revela o cerne da questão. Aquele que se abstém de agir, mas considera os seus prazeres em seu coração, está sob uma ilusão. Esse é aquele que está ocupado em não fazer algo. É como encontrar alguém que parou de fumar e que está totalmente voltado para isso. Quem é você? Eu sou alguém que parou de fumar há 2 semanas, 4 horas e 32 minutos. Em seus pensamentos forma, ela está fumando pelo menos um maço por hora. Então, Krishna diz a Arjuna: você não pode evitar agir e tentar não agir quando seus desejos são tão fortes que o colocam sob uma ilusão. É uma impostura. Em outras palavras, você não vai se livrar de uma situação difícil simplesmente a ignorando. Podemos ver a maneira como Krishna está construindo seus argumentos para Arjuna. Ele disse: considere que sua família, seus amigos, todos irão morrer de alguma forma. Esse é o argumento número 1. E disse: você não pode não agir, terá que fazer alguma coisa. E esse é o argumento número 2. E agora a parte final, que atinge com vigor a Arjuna, porque vem de um nível o qual ele está especialmente aberto para considerar. Krishna diz para ele: cumpra com o seu dever. Arjuna é um kshatriya, um guerreiro, um homem de ação. Então Krishna lança o seu argumento definitivo sob a forma que Arjuna apreciará melhor. Considere também o seu dever. Krishna diz a ele: e não vacile. Não existe bem maior para um guerreiro do que lutar da maneira correta. Existe uma guerra que abre a porta para o céu, Arjuna. Feliz o guerreiro cujo destino é lutar nessa guerra. Não esqueçam de que essa é a nossa guerra. É a guerra interna que cada um de nós encara. E ouçam o comentário de Krishna, como se fosse diretamente para nós. Feliz o guerreiro. É uma dádiva nossa lutar nessa batalha, porque essa é a guerra que abre a porta para o céu. Se você não cumprir com o seu dever, avisa Krishna a Arjuna, cuidado com o que pode acontecer. Tudo ficará amargo para você. Os grandes guerreiros dirão que fugiu da batalha por medo, e aqueles que o têm em alta conta falarão de você com escárnio.
As ameaças, vocês notarão, visam ao orgulho kshatriya de Arjuna, ao seu ego. Krishna está utilizando o ego como uma guilhoada para conduzir Arjuna ao seu Dharma, que o levará além do ego. Krishna continua: privar-se dessa luta devido à retidão é privar-se de seu dever e sua honra. Krishna levanta aqui o conceito de Dharma como você realiza o seu Dharma e o que acontece se você não o fizer. Dharma é uma palavra muito complexa. Ela possui vários significados diferentes, mas nesse momento vamos nos ater ao seu uso mais tradicional no hinduísmo, significando o seu dever como uma lei superior. Lutar nessa guerra é o seu Dharma, diz Krishna. Então, não lutar é cair em transgressão. Não importa o que os seus papéis e modelos sociais pareçam lhe dizer. Se vocês conseguirem aprender todo o alcance desse Dharma, Krishna diz, vocês compreenderão que é o seu Dharma assumir o seu papel nessa luta. É isso que vocês estão aqui para fazer. Ele diz, levante-se, portanto, Arjuna, com a alma pronta para lutar. Dever é uma das obrigações mais elevadas para um kshatriya. Ela é muito profunda. Então, quando Krishna estrutura o Dharma nesses termos e chama Arjuna para realizar o seu dever, isso é um argumento muito poderoso na perspectiva kshatriya de Arjuna. Mas, embora resida aí o poder do argumento para ele, não é realmente o ponto de onde Krishna está partindo para formar o argumento. Ele não está chamando Arjuna para realizar o seu dever a partir de demandas sociais, mas da sua responsabilidade para com uma lei superior. Existem relacionamentos sutis agindo entre o dever social e o Dharma, e nas maneiras como eles interagem. Se tentam agir dharmicamente, vocês não determinam as suas ações partindo do dever social, embora utilizem as formas sociais, nas quais se encontram como uma maneira de expressar o seu caminho dhármico. O seu karma o situará em um local particular em determinado momento para que vocês possam desempenhar um papel particular. Por isso você nasceu um kshatriya, diz Krishna para Arjuna, para que ele possa fazer a sua parte e, com isso, realizar o seu Dharma. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Na tradição hindu, as castas, entre as quais uma delas é a dos kshatriya, eram divisões, na sociedade baseadas no nascimento e no papel de cada um. Portanto, a sua casta definia a sua vida segundo um grupo de coordenadas. Então, havia os ashramas, ou palcos da vida. Eles eram 4. Havia o período compreendido entre o nascimento e os 20 anos, quando você era estudante e estava aprendendo. Depois havia o período dos 20 até os 40 anos, quando cuidava da casa. Você ganhava o dinheiro para sustentar todo o sistema. O estágio seguinte era dos 40 aos 60, para a realização do estudo religioso. E dos 60 em diante, você se tornava um renunciante, um súnia. Afastava-se de todo o aspecto mundano e voltava a sua atenção completamente para Deus. Todo esse sistema hindu de definição pessoal, de acordo com essas duas coordenadas, é chamado de Chaturvarnashrama Dharma, o Dharma da casta e do ashrama. E entre a casta, por um lado, e o ashrama, pelo outro, a sua vida era muito claramente delineada, como um lote em um mapa. Se você fosse um kshatriya de uma certa idade, então haveria uma prescrição védica bem definida para o que deveria fazer naquele dia. Era chamado de seu Shivadharma, e era uma estrutura absolutamente definida, delimitando a ação apropriada. Krishna está rigidamente dentro desse sistema quando diz para Arjuna, faça o seu dever,
faça o que é apropriado. Em nossa cultura, temos mais um problema ao tentar decidir o que é apropriado. Não temos castas ou ashramas para nos dizer o que deveríamos fazer em um determinado momento. Na verdade, estamos na extremidade oposta do espectro. Existem muito poucas prescrições culturais claras que estejam profundamente enraizadas em nossa sociedade para nos dizer o que fazer. Então, enfrentamos o fato de imaginar o que seria o nosso Dharma, sem aquele tipo de matriz confortável para nos guiar. Temos que confiar em nós mesmos. Temos que prestar atenção e ouvir como as nossas diferenças individuais determinarão o nosso dever apropriado momento a momento. Todas as nossas circunstâncias conduzem a, se você tem um determinado tipo de intelecto, ou se você tem certas circunstâncias econômicas. Isso define determinados caminhos. Se você tem um esposo ou esposa, isso define certas possibilidades e define também certas condições delimitadoras. Algumas pessoas poderiam dizer, só posso realizar um trabalho que seja absolutamente dármico e prefira passar fome até a morte a ganhar dinheiro de um modo impuro. Outras diriam, vejam, faço o melhor que posso devido às minhas circunstâncias. Não há julgamento em ambos os casos. Cada um de nós deve ouvir o que cada um de nós tem a fazer. Se você é um sado, se é solteiro e renunciante, talvez possa oferecer mais do que um purista. Ninguém depende de você. Por outro lado, se é um chefe de família, então existem certas responsabilidades e você precisa fazer o melhor que pode. Se for chefe de família, mas resolve ser um purista e não consegue dinheiro suficiente para alimentar o seu bebê, ao longo do caminho você agiu com mais adharma do que com dharma. Se estiver nessa situação e descobrir que deve assumir um emprego que não seja totalmente dármico para você, faça o melhor que puder para trazer o máximo de conscientização para o cenário. Isso é tudo que você pode fazer. Você trabalha com o que lhe é dado. Digamos que seja rico. Então, isso define em parte o seu Dharma. Se você não pode agir como se não fosse rico, mesmo jogando dinheiro fora, isso não o livra karmicamente. É também um ato carregado de karma. Pelo contrário, você precisa começar a ser responsável pelo seu dinheiro e determinar o seu dever em relação a ele. O dinheiro torna-se o seu Dharma nesse momento. Você, desta forma, age em relação a cada aspecto da sua vida. Qualquer que seja a sua parte, realize-a, mas do modo mais consciente que puder. Essa é a forma mais básica do conceito de realizar o seu Dharma. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.